Vamos lá, ó, terceiro episódio, Conexão Benão no ar. E hoje, pô, com um cara que... Sei lá, Bacal, pra mim você é tipo um irmão mais velho, cara. Aquele cara que eu paro, escuto. Então, ó, Cláudio Bacal, meu irmão mais velho, CEO da Moneto Leve. Por essas eu não esperava, irmão mais velho. Ainda mais porque você é mais velho, né? Não, cara, você é meu irmão mais velho. Então temos algum problema. Pronto, aqui. dois irmãos velhos aqui. Toca aqui, Bacalzinho. Obrigado por estar aqui comigo no Conexão Benão, trocar uma ideia. Bacal que eu conheci de uma maneira peculiar num trabalho, né, que a gente fazia com a Associação Brasileira de Shopping Center. E eu digo peculiar porque aconteceu um negócio que foi um dos momentos da minha vida de trabalho, né? Que foi mais legal, Bacal. A gente sentava toda semana com o Luiz Fernando, o presidente, Pinto né? Veiga, o Décio Pessim, que era o superintendente da Brás, o Luiz era o presidente. Isso. A gente falava 5 minutos de negócio e falava de Da tudo. vida. Da vida, de futebol, que o Luiz gostava. A gente, 2 corintianos aqui, a gente gostava também, um flamenguista e um santista. Mas a gente teve algo que, cara, nunca aconteceu um troço daquele na minha vida. Era semanalmente, virou quinzenalmente. E passou de ano aquilo? Ou foram meses e meses? Eu fiquei 4 anos lá. Não, mas que a gente fez as reuniões. Passou de ano. Passou de ano fácil, passou né? Fácil. Bacal, um prazer estar aqui com você. Então, papo fácil a gente já teve até com mais pessoas. Eu acho que aqui vamos falar. Eu quero falar, sabe o quê? Esse teu lado jornalista empreendedor. Bacal é jornalista de formação, Isso. mas empreendedor de coração. Posso falar isso? Porque você é um cara super empreendedor, Bacal. Então, Benão, primeiro, muito lisonjeado de estar aqui, pelo seu convite. Uma delícia ter sido convidado, poder estar aqui contigo. Você realmente é meu irmão, não interessa se é mais velho ou mais novo, então tanto faz. Mas, não, de fato, quando eu sou filho de 2 profissionais liberais. Minha mãe era advogada e meu pai era médico. Quando eu decidi fazer jornalismo, eles olharam para mim e falaram assim, tá bom, então onde eu te abro uma bicicletaria? Porque você vai viver do quê? Né? Sério? Sério. Aí eu cheguei pro meu pai na hora e falei assim, nunca se esqueça que os jornais têm dono também. Boa. Então tava... eu posso ser dono de jornal. Boa. E dei risada. Porque os jornais, na época... Você tinha quantos anos, Bacal? O meu primeiro emprego no jornalismo foi com exatos 18 anos. Pra você ter uma ideia. Então você nem Eu estava entrando na faculdade. Né? Não, mas eu digo, quando você falou assim, você é jornalista. Acho que com uns 14, 15. Sério, cara? Muita coisa louca. Sim, Porque a maioria da molecada, eu com 14, 15, não sabia nem o que queria então, da vida. Tenho amigos que falam, na cidade eu estava empinando pipa, né? É. Mas você sabe que, na verdade, meus pais tinham alguma atuação política e tinham envolvimento com alguns tipos de movimentos sociais e coisas do gênero, né? Minha mãe foi defensora pública, trabalhou no presídio feminino quando o Carandiru ainda tinha um presídio feminino. Até um parênteses, uma história engraçada, é que ela ia para lá nos fins de semana, né? Porque ela tinha outro trabalho e ela ia nos fins de semana para olhar os processos das presas, para fazer andar, porque senão a pessoa apodrece. Fica lá, lá, né? E aí ela levava a gente, cara. Você vê como o mundo era outro, né? Ela levava a gente. E quando você entrava, eu lembro do presídio feminino, tinha um saguão com uma rosa dos ventos assim, ela entrava com a gente e todas as pessoas que trabalhavam lá, limpeza, na portaria, eram presas de bom comportamento, obviamente, que estavam lá trabalhando, para cada dia trabalhado, desconto um dia da pena, aquela história toda. E aí, ela deixava a gente, a mim e ao meu irmão, com as presas. Caraca, que louco. E ela para dentro. E todo mundo dizia, cara, você é completamente maluca, cara. Assim, ela falava assim, o que eu faço lá? Ninguém vai fazer nada com os meus filhos. E são as melhores babás que você pode imaginar. Entendeu? Ela dava liberdade para as pessoas, imagina. Não, escuta, fica com meu filho é uma coisa meio, com certeza, né? lógico. Importante, né? Enfim.
E aí eu... Ou ela queria se livrar dos dois. Então, já pensou? Eu sempre brinco que quem tem menino tem que ter uma jaula em casa. Sua mãe resolveu de outra forma. Mas levou a gente pra jaula lá. Levou pra né? jaula, por isso. Você sabe que, assim, desde muito cedo, eu, assim, nas companhias dos meus pais e tudo, eu tive muito contato com a linguagem e muito contato com as palavras, né? Sempre. Meu pai era um cara que não tinha o hábito de escrever, mas escrevia muito bem. Os médicos escrevem bem. Só não dava para entender o que ele escrevia. Isso é verdade. Mas é assim, né? Você vai ver os médicos, o Moacir Sclier é médico, né? O Dr. Sócrates, que escrevia pra caramba, era médico. O Tostão escreve pra caramba, é médico também. Assim, você tem uma pleiade de médicos aí. O Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era médico, se eu não me engano. E o que acontece é que, assim, eu sempre tive muito contato com as palavras, com livros, né, com as coisas, e eu sempre desejei fazer do meu ofício as palavras. Que legal. Né? E aí, eu acho que com 14, com 15 anos, eu comecei a conhecer uma outra pessoa e tal, entender que o jornalismo era uma coisa, para mim, muito interessante, que unia os dois mundos, né? Como Nelson Rodrigues fez, né? A Vida Como Ela É. Né? E ele começou no jornal e começou na crônica policial. Né? Ele dizia que cada crime tinha uma história humana que não deveria ser contada pura e simplesmente como uma notícia. Que legal. E aí ele começou a construir a dramaturgia dele. Ele virou um autor universal. Sim, gigante. Né? Genial e universal. E eu, com contato com essas coisas, né, eu comecei a falar, essa aqui é a minha praia. Né? E aí, com os contatos que meus pais tinham, eu, com 18 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo, 18 para 19, e meu pai me arrumou um emprego na revista Isto É. Sim, na época era muito top, né? Era top. Né? Então era na revista Isto É. E a Isto É era da Gazeta Mercantil na época. Que era mais ainda. Que depois eu migrei para o jornal. Daí você foi para o jornal. Porque a Isto É era da 3, da editora 3, como é hoje, de novo. Aí ela foi vendida para a Gazeta Mercantil, depois ela foi devolvida. Quando ela foi devolvida, eles aproveitaram as pessoas da revista e levaram para o jornal. E eu fui uma dessas pessoas que foi levada para o jornal. Fiquei muitos anos lá no jornal, depois fui para o Estadão, para o Jornal da Tarde, fui para a Carta Capital, Eu fiquei 23 anos, 24 anos em redação. Você pegou uma época áurea de tudo isso daí, porque acabou. Eu acho que talvez a tua foi a última ou penúltima geração que viveu grandes jornais, grandes... A minha foi a última. Eu digo até por tamanho de edição e a importância, os colunistas, enfim, e Estadão. o jeito que se consome notícia Sim, hoje, né? Principalmente isso, porque o comportamento mudou com a internet. Na verdade, o modelo todo mudou, né? Eu acho que existe um processo de depuração que tem que ser feito. Sim. Porque foi tudo muito rápido e muda toda hora. E hoje está muito ruim. Né? Hoje está muito ruim. Então, eu entrei para essa vida e tirei da minha cabeça o empreendedorismo. Tirei. Nesses anos todos, você não empreendeu? Não, eu gostava muito de jornal. Muito mais pelo ambiente. E eu gostava mais de jornal do que de revista, porque era fechamento todo dia. Então, vivia adrenalizado, sempre a 1000 por hora. Você tinha algum caderno especial ou você era de tudo lá? Não, assim, ou você se especializou? Eu tive uma jornada. Eu passei por esporte, eu passei por cidades, que essa é a grande escola do jornalismo, que existia uma editoria que chamava Cidade. Eu lembro disso. Ou cidades, às vezes era cidade, às vezes era cidades. E aí, no Cidade, é que você cobria aquilo que o jornalista chama de buraco de rua. Entendeu? Que é assim, cara, é o dia a dia mesmo. E nessa época, eu estava no Jornal da Tarde, nessa época. E era um jornal que cobria muito bem esportes e cobria muito bem cidade. Né? Ele foi... aquilo foi uma escola muito legal, porque você é colocado, um moleque criado
por, tudo bem, duas pessoas de origem humilde, mas que sempre estudaram, se formaram e tiveram sucesso nas suas profissões, né? Eu fui criado no leite ninho, na verdade, né? Assim, Comparado com os seus pais. comparado com os meus pais, e eu fui posto de frente para uma realidade pela editoria de cidade que era uma realidade crua, cruenta. Você tinha ouvido falar, mas não sabia. Na verdade, A gente quando escuta. você ouve falar, É. você não sabe o que é. Você imagina, né? Uma coisa a ver, né? Porque assim, foi uma época, o Brasil vinha de muita pobreza, né? Historicamente, ele vinha de muita pobreza, muito mais pobreza do que hoje, tá? Especificamente. E a situação em relação à dignidade das pessoas era uma situação muito, muito, muito dramática, né? Direitos básicos, né? Então a editoria de cidades, ela faz o quê com você? Ela fala assim, cara, vai cobrir, teve uma enchente no bairro tal. Você vai para lá, o bairro você não conhece, você nunca passou nem perto, né? Aí você vai para lá, pega o carro do jornal, às vezes não consegue chegar, aí tem que fazer trecho a pé, tem que ir carro de bombeiro, tem que fazer aquela coisa. Você chega lá e você vê uma coisa inacreditável. Aí você fala assim, cara, isso aqui é o pior, não tem nada pior. E aí eles te mandam no outro dia para uma outra coisa. E durante o tempo que eu estava lá, eu não encontrei muito o limite baixo, mais baixo da dignidade. Porque por mais que eu tentasse entender que dali não passaria, passa. Tinha mais. Tinha mais. Caramba. Então, assim, foi uma bruta escola de vida para mim. E, apesar de ser clichê em alguns pontos, né? E o jornalismo é clichê em vários pontos, né? Apesar de ser clichê, o que terminava acontecendo é que eu conseguia colocar dramaticidade num texto jornalístico. Porque era dramático. Aquilo era verdade. E aí, eu fui aprendendo a lidar com as palavras, né? Até hoje estou aprendendo a lidar com as palavras, né? O Veríssimo que dizia, né? Olha, escrever é fácil. O teclado está lá tem todas as letras que você precisa, é só colocá-las nos lugares certos, né? Óbvio que com todo o sarcasmo do mundo, né? Ele podia falar desse jeito, né? Agora, eu comecei a entender essa ligação que existia entre a palavra, a linguagem e o caminho, né, dessa tradução, dessa emoção via palavras para os terceiros. O jornalista, ele é um intermediário entre o fato e a curiosidade das pessoas. Então, basicamente, quanto melhor você contar essa história, e no escrito isso é muito forte, porque na TV a imagem está lá, cara, então você consegue se comover com a imagem, entendeu? No rádio o áudio está lá, então você consegue. Se o jornalista não escrever aquele fato direito, você pode até ver outro fato, conhecer outras coisas, mas aquele fato ele não vai transmitir direito, né? E aí eu fui pegando os maneirismos e tal, isso de cobrir fatos. E aí veio a parte mais difícil, que era fazer as entrevistas. Não a entrevista do buraco de rua, porque assim, o buraco de rua, cara, é um pouco... É tão crua a realidade que só existem algumas perguntas a serem feitas, né? Não existem muitas. Mas quando você pega uma pessoa mais intrincada, que tem informações que você precisa e tal, extrair, e é aquilo que a gente estava falando há pouco aqui, assim, cara, esse seu projeto é um projeto maravilhoso, porque ele vai trazer para as pessoas, né, a realidade, a pessoa verdadeira que existe por trás daquele empreendedor que também é uma pessoa, que também é um pai, que também é uma mãe, que também é um filho, que também é um irmão, que também é um amigo, né? Também tem dia que acorda
zoado. Sumir, né? E não é um super-homem ou uma super, né, Mulher Maravilha. Exatamente. Então, assim, aí chegou um determinado momento em que a hierarquia nas empresas, e normalmente as empresas jornalísticas eram grandes empresas, né? Ela começou a me incomodar. Por quê? Porque não é só uma questão de grana. Porque você tem carreiras dentro de uma redação grande. Tinha. Então você subia até eu queria ser repórter, eu não queria ser editor, eu não queria ser supervisor, eu não queria ser... Repórter, dono do jornal. Era isso. É isso. Eu queria ser repórter. E aí você tem graus de repórter, né? Grau 1, grau 2, grau 3, você pode chamar de júnior, pleno, sênior, qualquer coisa. E aí você tem o repórter especial. E quando eu cheguei a repórter especial na Gazeta Mercantil, não tinha mais para onde subir. E se tivesse, não era para onde eu queria ir. Aí eu passei a ter uma síndrome, que era uma síndrome de fabricar os meus próprios empregos. A história do meu empreendedorismo, ela não vem necessariamente de um espírito empreendedor, no sentido de eu dizer assim, eu quero fazer um negócio, eu quero gerar caixa, eu quero gerar emprego, eu quero margem, eu quero enriquecer, eu quero investir. É óbvio que eu gosto de dinheiro, é óbvio que eu quero segurança, mas isso não estava na minha perspectiva. Não era motivação. Não. Qual foi, Bacal? A motivação foi que eu cheguei no topo da minha remuneração para a vida de conforto que eu queria ter e eu não precisava mais do que isso. Não era suficiente. Então eu falei, cara, eu vou ter que fabricar meus próprios empregos dentro daquilo que eu quero fazer. E só para entender, numa linha do tempo, isso levou 10 anos? Não, muito mais. Na verdade, eu empreendi muito cedo com meu irmão, nós montamos uma pequena editora, né? Meu irmão era de tech, né? TI, tech e tal. E eu era jornalista. Então a gente fala, cara, vamos montar uma editora e a gente bota os Macs, assim, a gente aí contrabandeou os Macs, obviamente, porque não podia entrar no Brasil, tinha reserva de mercado no Brasil. Naquela época era isso. Então a gente contrabandeou os Macs e tal. Não, e tinha um contrabandista oficial dos Macs, porque toda agência de publicidade usava um Mac, eu lembro dessa fase. Minha irmã trabalhou em agência. É isso mesmo, mesmo. Tinha uns caras que você sabia, esse aqui você pode pagar que ele vai te entregar. Não, e dava manutenção. O cara fazia tudo. Fazia tudo. Peça de reposição. Aí a gente abriu tal, mas fechou rápido porque não rolou. Né? Ainda mais no mercado editorial brasileiro, não rolou mesmo. Nós fizemos algumas coisas legais, mas não rolou. E aí eu voltei, aí fui de novo para a Gazeta Mercantil, depois fui para a Carta Capital. Tal. Então, eu fui empreender de verdade, nos anos 2000, mais ou menos. Né? Sempre conteúdo. Sempre. Falando, cara, eu sei fazer isso, é o que eu quero fazer, minha vida é isso. E aí, depois de bastante tempo, com bastante cabeçadas, né, com sociedades certas, sociedades erradas, eu terminei por encontrar um caminho. Porque, para mim, o novo modelo nesse negócio é a monetização do conteúdo. Que hoje você vai ver, ou você vai fazer via ads, tráfego, ou você vai fazer via venda de produto, ou você vai fazer via venda de conteúdo por assinatura, ou você vai fazer via e-books ou podcasts, cursos online, cursos, etc. Então, assim, a Monetolab, ela nasceu com a função de tentar encontrar caminhos de monetização de conteúdo. E foi aí que aconteceu o fato que terminou transformando a minha vida do ponto de vista material. Né? Por quê? Porque a gente conseguiu constituir... Nós encontramos esses caminhos. Né? Mas primeiro veio a ideia de para onde vocês queriam ir. Depois vocês foram... Isso. Depois... Como eu monetizo o conteúdo, essa nova pegada aí que Isso, no que começo, a gente está vivendo. A gente até
conseguiu fazer, logo no começo, assim, de partida, parece sorte de principiante, mas era assim, a gente fazia sorte conteúdo... é sempre bem-vinda. Não Porque interessa... você estava se movendo, Isso, sorte não cai para quem tá parado, né? Mas sabe aquela coisa que você tá aqui? Não pode vir para cá, tem que vir para cá, né? A água, né? Sim. No final, eu acho que a gente acertou de cara, mas durou pouco. Por quê? Porque a gente falou, como é que a gente entende muito de microeconomia, tal, que era uma coisa que você já feito muitos anos e fiz a revista de shopping, e fiz trabalhos para a BF, e fiz várias coisas. Eu falei, olha, eu sei fazer conteúdo de microeconomia e sei fazer um pouco de conteúdo de gestão. Então a gente podia fazer conteúdo de gestão para PME. Por quê? Porque na época o formato que as pessoas consumiam era portal. Então todas as grandes empresas tinham portal. As que queriam se comunicar com PME precisavam de conteúdo. Então a gente acertou numa veia super legal, que era fazer conteúdo de gestão para PME, em que o nosso cliente do conteúdo era o microempreendedor. Ah, tá. Quem e conteúdo. O cliente do dinheiro era a grande empresa. Grande empresa. Então nós fizemos Sanofi, nós fizemos Mastercard, nós fizemos Santander, nós fizemos Ford, nós fizemos tudo grandes empresas de pessoas que queriam se comunicar via portal, seu próprio ambiente, com coisa. E isso acabou. E acabou por quê? Porque tudo foi para o mobile. E aí é que veio a nossa grande virada, que foi o seguinte. Eu falei, eu tenho 50 revistas editadas, eu tenho 1.300 vídeos, eu tenho 500 podcasts já feitos, tudo financiado por essas grandes empresas. Tenho tal coisa. E aí eu falei, cara, eu vou botar isso para mobile. E a gente tinha a felicidade de que um dos nossos maiores clientes era a Claro Empresas, que também queria se comunicar com as PMEs para vender o Claro Empresas. Lógico. Aí eu fui na Claro, cheguei lá e falei assim, olha, eu quero fazer um aplicativo do Claro Empresas. E aí eu quero vender conteúdo, fazer o conteúdo para vocês. Eles falaram, super bom, adoramos a ideia, ótimo. Só que para você entrar numa operadora, você precisa entrar via um integrador. Porque você imagina o billing de uma empresa de telefonia, né? Eles faturam 10 bilhões por mês. Né? E dezenas de milhões de clientes. Isso. E empresas, e clientes e tal. Então, eles não deixam qualquer pessoa botar a mão lá e cobrar um serviço que tem toda uma integração. E eles entregam essa integração para 4 ou 5 empresas multinacionais, como eles são, que integram no mundo inteiro. E aí eu fiquei conhecendo, eles me apresentaram, não conheço ninguém, vocês me apresentam, me apresentaram. Eu nem sabia que tinha integradora, estou aprendendo aqui agora com você. Então, aí me apresentaram para o presidente de uma integradora, espanhola no caso. Né? E aí, o cara hoje é meu sócio. Certo? Ele nem está mais na integradora. A integradora continua prestando serviço para nós nas operadoras. Tá certo? E ele é meu sócio. No quê? Serviços de conteúdo para clientes de celular. Deu certo, cara. Entendeu? Cara, você é sniper, cara. Você deu super bem. Apontou a arma para o lugar certo. Mas foram... E todo o trabalho que... Todo assim, porque, cara, quando... A gente perdeu, acho que 80% dos contratos dos portais em período de 4 meses. Caramba. Bom, assim, no que uma grande falou, já deu, já gastamos uma grana já aqui. Era uma tendência. Já era uma tendência de... Entendeu? O que eu fiz? Né? Eu olhei e falei assim, vou ter que reinventar meu emprego. Entendeu? Mas aí eu já tinha todo um acervo, né? Entendeu? Sim. E de coisas que não mudam muito, porque a gestão de empresa ela muda conforme tecnologia, tem ferramentas novas, mas assim, conceitualmente ela é a mesma. Né?
Liderar a equipe, DRE, Liderar a etc, etc. equipe, DRE, geração de caixa, gestão de pessoas. Cara, é isso. No final, Sim. né, com mais facilidade, com menos facilidade, substitui uma função que veio uma tecnologia e acabou com ela, bota um IA no lugar do júnior, aquela coisa assim. Sim. Mas, no final, Empresa é empresa. Empresa é empresa. Né? Lucro, despesa. Isso, receita menos despesa, e é isso. Né? Resultado. E aí a gente fez isso. Eu tenho hoje a felicidade de não ter precisado nunca parar de produzir, não no sentido financeiro, produzir em palavras. Eu faço menos isso hoje para a empresa, muito menos, mas eu faço muito mais para mim. Entendeu? Uhum. Então, cara, essa é que é a tônica, na verdade. Eu consegui... Você não largou o seu lado jornalista e tem o teu negócio tocando. Eu não larguei o meu essência, lado né? do ofício das palavras. Bonito, ofício das palavras. A linguagem. Uhum. O que me interessa é a linguagem. Todas as linguagens, mas a norma escrita culta é a mais atraente para mim. Né? É a que eu gosto. É como eu formulo as minhas coisas. É como eu penso. Entendeu? É como eu penso. Eu penso, eu me organizo num formato de palavras, cara. É muito louco. Tem uma coisa engraçada que quando eu li essa história muitos anos atrás, eu fiquei super apaixonado pela história e é uma coisa que sempre é recorrente, me recorreu agora. Né? Que bom. Tinha um filósofo grego, chamava Tales de Mileto. E o cara era um cara, assim, fisicamente lamentável, assim, todo largado, sujo, pobre, ficava pedindo favor para todo mundo para comer. Tal. E aí ele foi chamado um dia, né, e você é a prova viva de que a filosofia não vale para nada. Porque a filosofia não te dá um meio de viver. Né? Aí ele falou assim, e aí isso me remonta ao meu pai, né? Onde é que eu abro a bicicletaria? Né? Cara... Não era uma profissão comum naquela época, né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E mais teus pais tinham leitura, eram cultos e tudo mais, mesmo assim. Não tinha. Não, também um advogado, um médico. Tinha que ser um engenheiro, daí fazer a isso trilogia aí, perfeita. Né? Exatamente. Ou geralmente filho de advogado e médico termina na mesma... Né? Mas não deu. Você sabe que nem pelo meu lado, nem pelo meu irmão. Meu irmão virou engenheiro, mas tudo bem. Então ainda está na... Lá Tá dentro do... Nas grandes três polígono, profissões, né? Grandes três. Eu sei que esse cara, chamaram ele, falaram isso para ele, ele olhou e falou assim, se eu ganhar dinheiro, vocês param de me encher o saco? Os caras, claro. Antes tomam um banho. Sem nenhuma dúvida, cara. Sem nenhuma dúvida. Esse cara estava no inverno, não é colheita de azeitona. Ele falou assim, eu preciso aí de, sei lá, R$1.000 de cada um aí. Aí eu vou provar para vocês que eu vou ganhar muito dinheiro. Aí os caras deram os R$1.000, ele foi e alugou todas as prensas, locou todas as prensas de óleo que tinham na cidade. Ficou para ele. Aí veio a safra. Ninguém tinha prensa, só ele tinha prensa. Em quantidade para fazer óleo, que era vital, como energia, como alimentação, como tudo. Né? Uhum. Aí ele sublocou pelo preço que ele quis. E ganhou muita grana. Aí chamou o pessoal todo, que aliás eram basicamente produtores de azeitona, né? Chamou todos e falou assim, ganhei muito dinheiro. Não quero dinheiro, pode ficar para vocês. E agora é o seguinte, o filósofo, ele não ganha dinheiro não é porque ele não consegue. Ele não ganha porque ele não quer. Porque ele quer outra coisa. Óbvio que não estou me comparando nesse sentido, Sim. mas assim, o meu objetivo mesmo nunca foi ganhar dinheiro.
Nunca foi. De novo, eu adoro ganhar dinheiro. Mas eu adoro ganhar dinheiro para viajar. Tem até o destino certo. É. Mas você quer dizer assim, você gosta, obviamente, e precisa, né, Bacal? Claro que preciso. Mas você enxerga o quê? Uma consequência. É uma Do consequência. que o que vai te... É uma consequência, porque o valor de ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você não quer, ou que você não gosta, ele diminui muito. Entendeu? Dinheiro nunca é suficiente ou não é Ele não é válido, suficiente. legítimo, sei lá. E ele não te satisfaz, na verdade. Sim. Entendeu? Porque assim, tá bom, eu quero trabalhar porque eu quero ter um carro bacana. Legal, não, porque eu quero ter uma casa própria. Legal, não, porque eu quero morar num lugar chique. Legal, tudo Preciso isso. comer, Certo. né? Às vezes Agora- é subsistência. Cara, mas e aqui? Aqui, dentro? Entendeu? Como é que fica? Entendeu? Eu poderia ser... Eu tenho umas ideias de negócio assim que eu falo, cara, isso aí daria dinheiro. Mas eu jamais faria. Entendeu? Eu penso, talvez isso desse mais dinheiro do que eu ganho hoje. Mas eu não vou fazer. Não, mas eu tenho dinheiro para fazer. Mas eu não vou fazer, cara. Eu não vou fazer porque não... Esse dinheiro vai ser tanta energia, tanto esforço, tanta perda de tempo para ganhar aquele dinheiro, que eu vou deixar de fazer aquilo que é importante para mim. Você entendeu? Ah, perfeito. Sem se realizar. Isso. Dinheiro Então, pelo dinheiro, né? É isso que você quer dizer. eu sou o típico cara feliz, cara. Eu Isso é ótimo. eu ganho o meu dinheiro suficiente, inclusive para me dar uma estabilidade em relação ao futuro, e vivo do jeito que eu quero. Entendeu? Levou um tempo para conquistar, né, Bacal? Mas, Levou bastante tempo, você mas... tinha isso em mente, já é meio caminho andado, porque tem muita gente que não, além de não ter, tá preso naquela, né? Naquela girando e putz. e Fora gente que tá gastando e, né? entra numa roda viva, que é um Roda moedor de viva, carne, na isso. verdade, né? Sim. Então, para satisfazer algumas necessidades que não é só viajar, vai. E mesmo assim tem viagens e viagens, né? Exato. E daí a Exato. pessoa entra nessa roda viva e tá refém dela mesma, né? Dos É, prazeres, desejos. De um não projeto, Ah, né? Na verdade, que é o dinheiro pelo dinheiro. É o dinheiro pelo Ou dinheiro. A vida abastada. sei Ou lá. achando que amanhã o dinheiro resolverá esse problema. Ele não vai resolver problema nenhum, porque você nem sabe se existe amanhã. Para mim, hoje, depois da minha história de vida, o amanhã não existe. Só existe hoje. Agora, não é nem hoje, porque hoje é muito longo. Entendeu? Daqui 2 horas vamos ver, né? Não sei. Não sei, cara. Não sei. Isso também. Mas é algo recente que mudou para você ou você sempre teve essa... Não, é assim, eu sempre tive isso, é a história do poder da linguagem, do poder das palavras, né? Sempre tive isso como uma coisa, uma filosofia meio barata. Isso é a essência do budismo, né? Você segue me ver, budismo, o caminho do meio, né? Adoro aquilo lá, o equilíbrio. Isso, e é assim, o centro não é o já. É que não existe outra coisa. Não tem centro. Só existe o agora. Passado não existe. Já foi? E o futuro não existe. Uhum. Né? Então, assim, só existe o agora. Então, assim, sempre tive isso, mas um pouco ala autoajuda. Eu falo, Não sei o profundo, quê. vai mais... Até descer, pegar o carro e entrar no primeiro semáforo e começar a ficar irritado com o trânsito, com o motoqueiro, com o cara que bateu no meu espelho, com o outro que me cortou, com a cagada que eu fiz no trânsito. Mas, cara, hoje, e isso vem de 5 anos para cá, para mim, isso hoje é uma filosofia de vida. É um exercício diário. É isso que eu ia falar. Entender... Mas só de exercitar já tá bom. E há 5 anos exercitando, você já tem uma musculatura aí disso daí, né? Pois é, mas isso me fez tomar algumas decisões importantes na vida. Por exemplo, até então eu guardava dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado. Uhum. Bom, tá bom lá.
Tá. E hoje tá bom deixar no banco, que tá dando bem. CDI a 15. Porra, tá dando bem. Então, assim... Só você não tinha no Banco Master, né? Tinha no Banco Master. Mas é bem pouquinho. Ufa. Bem pouquinho. Eu vi lá 140% de CDI, eu comprei na hora, cara. Botei o cara amigar. Falei, vale o risco. Entendeu? E no final, se me devolverem o dinheiro daqui a 45 dias... O teu tá dentro do garantidor, né? Tá. Do fundo garantidor. Bem pouco dinheiro, tem uns 15 pau lá. Mas assim, no final, se vai ter dado 140%... E eu vou ter perdido 45 dias de rendimento, porque parou o saldo lá. Né? Então, também... Mas você sabia que era risco, óbvio. Né? Óbvio. Eu não ia colocar 15, dinheiro. Você botava lá toda a grana. Mas é bom, você vê, você tá falando tudo isso, mas bobo você também não é. Você tá vendo as oportunidades de dinheiro. Né? Eu tô... Assim, mas é muito mais fácil. Por quê? Assim... Não, mas quando você fala fácil, porque agora você tem um desprendimento. Isso, eu não guardo mais dinheiro. Eu não guardo. O que está lá está guardado, certo? Vai ficar lá porque eu quero ter aquele futuro que eu disse que não existe digno, certo? E assim, se né, tiver o futuro, se tiver, mas que seja digno. E até 98 anos, né? Por outro lado, sobrou dinheiro, eu viajo. Não tenho mais conversa. Não tenho... É o que me faz me sentir vivo, cara. É o que me faz entender a humanidade, entender as pessoas, entender as relações. Está tão difícil, né? A humanidade é muito violenta, né? Muito, muito violenta em tudo. E uma das primeiras coisas que se afeta quando chega a violência é a linguagem. É um dos primeiros... clientes da violência é a linguagem. A gente vê eu gosto muito de música, eu sei que você gosta também. É isso, cara. Que a gente vê hoje falando, Deus do céu, tirando uma outra coisa aí. Mas em tudo, né? Se você for ver, o mundo é muito violento, cara. Sim. O mundo é muito violento. A sociedade, o gênero humano está muito violento. Né? Muito violento. Não, e o gozado, depois da pandemia, os povos, não deu um ano, a Rússia invadiu a Ucrânia. Tivemos 7 de outubro em Israel. Foi só paulada, cara. Não, e tem vários Direita, outros esquerda, conflitos. Tudo, né? Tem vários outros conflitos que, como não é geopoliticamente tão importante quanto o Oriente Médio, sim, não é um poderio Sudão, como o da Rússia, o caramba, fica um pouco à margem. Sim. Por isso que eu digo também que o noticiário hoje é muito ruim. Entendeu? Cara, fui de uma época que os jornais tinham correspondentes internacionais em todos os lugares. Todos os lugares. Hoje em dia, você vê um cara cobrindo um atentado que aconteceu na Etiópia. O cara está em Londres. Não, mas como que está em Londres, cara? Tinha que estar na Etiópia. Né? Sabe-se lá o que ele... Não, mas é o lugar mais perto de Londres que tem, da Etiópia que tem alguém. Entendeu? Olha lá, senão não teria ninguém. Senão não teria ninguém. E para falar de Londres, para falar do Brasil, tanto faz, né? Exatamente. Fala daqui. Fala daqui. Com agências internacionais, sei lá. Né? Então, enfim. Mas isso é uma outra parada. O que eu acho que é interessante na história é assim... Tentar não fazer sujeira aqui, Bacão. Difícil. O meu empreendedorismo é um empreendedorismo... Por a necessidade faz o sapo pular, certo? Boa. É isso. Então é o seguinte, o sapo não pula porque gosta. Né? As coisas foram caminhando nesse sentido. Não, e o jornalismo que você viveu não acabou. Acabou Agora totalmente. Acabou. Assim. E se eu tivesse lá ainda, entendeu? Sofrido. Muito sofrido. Que é exatamente o que você falou, eu estaria trabalhando por dinheiro e as palavras, todo esse ofício que você fala das letras, não ia deixar de existir. Cara, eu não sou nem tio hoje se eu entrar numa redação. Eu sou avô, cara. Talvez bisavô. É uma meninada. Tá ótimo. Maravilhoso. Tá tudo certo. Né? Se tivessem outros processos, se tivesse outra consciência, outras coisas, seria melhor ainda. Mas, ok,
É o que é, né? É o que não é. tem muito que quebrar a cabeça. É o que é. Não tem muito, não tem mesmo muito. E mesmo porque eu acho que teve uma debandada. Você pegar final dos anos 90, começaram os blogs. Eu adorava os blogs. Para mim, a internet, os apps, rede social, o que quer que seja, é uma democracia que a gente nunca sonhou que ia ter. Pro bem e pro mal, obviamente, né? Tá indo bem pro mal, né? Mas é uma fase. Tem regras também. Mas você vê, ela permitiu pessoas escreverem suas histórias, darem suas opiniões num lugar que você teria que pagar um jornal para fazer isso ou ser jornalista. E obviamente que não de formação, mas de conhecimento, você pode ter de tudo lá, né? Pega o YouTube, aqui nós estamos no YouTube, no Spotify, isso aqui vai ser transmitido, Bacal. Quem diria eu, um recém-formado engenheiro de produção, que um dia ia sentar com um jornalista e trocar uma ideia e mostrar... Né? Não, é isso mesmo. Eu acho que essa democratização do meio, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Na verdade, se resolver um problema de logística, né? A gente pode fazer a entrega de conteúdo para qualquer lugar do mundo. Você não depende mais de um jornal, de um rádio, de uma revista. É fato. O único problema é que, como tudo, tem que ter regra. Né? Tem que ter regra. Porque não pode ser terra de ninguém mesmo. O mal, o crime hoje, que eu falo, minha mãe me deixava com as presas lá, o crime hoje ele é de outra natureza. Né? Eu sou de uma época que os caras falavam assim, fale-me em cultura que eu saco o meu revólver. Os caras. Ditadura. A época da ditadura. Quando acabou a ditadura, todo mundo entendeu que essa frase se transformou. Fale-me em cultura e eu saco o meu talão de cheques. Né? Sim. O domínio era mais ou menos esse. Hoje, cara, todo mundo tem dinheiro, principalmente o crime, e todo mundo tem arma, principalmente o crime. Tá certo? Então, assim, é óbvio que ele vai surfar em todas as ondas que forem importantes, relevantes para a humanidade. Eles são muito rápidos. Muito empreendedores. Muito empreendedores. Tem muita inteligência, muita organização. Enquanto a sociedade civil, de uma forma geral, principalmente do jeito que ela usa a internet de uma forma... Né, é muito esparso, é muito diluído. Então, quem tiver a organização e os meios pode dominar aquilo. Sim. Né? E eles entraram pela DIP, mas eles estão saindo pela porta da frente da web normal. Entendeu? Só você vê todos os crimes que estão sendo cometidos hoje. Né? Não, porque você falou da web, né, que tem que ter regra, mas os negócios tem que ter regra, enfim, tem Tudo que ter ética. tem que ter regra. E daí você tem um grupo jogando com um poder financeiro absurdo e um poder de pressão absurdo que não tem regra, que não tem ética. Isso, né? E daí, não tem nada. Tem lá um monte de empresa, uma separada com a outra, uma concorrendo com a outra, versus um grupo maciço que está... Eu vi uma entrevista com o Marcola, que parece estar perdendo o poder no PCC e tal, mas assim, eu vi uma entrevista quando ele ainda era bem Não, o Marcola poderoso. Tá aí o quê? Há 20, 30 anos a gente escuta de Marcola, ele ainda é o... Ele tá, Dom, agora não é mais. Dom Marcola. Parece que não é mais. Caramba. Mas ele, o jornalista chegou para ele e falou, cara, você é um cara imoral, cara. Você é um cara imoral. Mente. Ele falou assim, eu não sou imoral, eu sou amoral. Pior ainda. Olha a importância das palavras, Sim. cara. Entendeu? Assim, essa sua moral que transforma em bom e ruim, não me pertence. Nem tenho. Eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho nenhuma moral. Né? Você vê que, assim... E o nível da resposta dele mostra o que esse cara tem de cabeça. De cabeça. Né? Exatamente. Né? E aí você entende esse Uma cara... palavra. Isso. Né? E sem esculacho, sem briga, Sim. sem nada. Era uma época que você dizia polícia, bandido é bandido. A gente brincava de polícia e ladrão. Né? Cara, hoje ladrão é polícia é ladrão. Todo mundo tem é uma todo coisa mundo. de o polícia ser o bandido, né? Então. Até por causa da ditadura que a gente passou, mas que não é a realidade. Né? Não, mas
Não é, mas é. Sim. Né? Não é, mas é. É o que eu digo da violência. Né? Mas, enfim, eu tenho para mim que eu vou morrer trabalhando com isso. É o que eu quero fazer. Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro. Sim. Mas eu quero fazer isso. Uhum. Se eu puder fazer isso e ganhar dinheiro, nossa, sensacional. Entendeu? Nós estamos lá agora na empresa transformando as coisas, modificando, fazendo várias coisas. Agora nós vamos lançar uma linha de conteúdo em games. Né? Game mobile mesmo. Uhum. Né? E isso veio de um dos meus filhos, na verdade, que fez engenharia de arquitetura de jogos na PUC, é da primeira turma da PUC de arquitetura de jogos. Novas profissões, cara, novas arquitetura profissões. de jogos. E, cara, tem toda uma ciência. Ele fez um projeto, apresentou para o conselho da empresa, a empresa resolveu que vai investir no ano que vem, no negócio dele. Eu não votei, não quis votar, porque... Difícil, parcial, né? Nepotismo. Nepotismo. Aí eu não votei e agora nós vamos entrar nessa seara de games, cara. Conteúdo em games para a turma jogar. Que é um mercado absurdamente grande. E super casual. Vejo meus filhos jogam lá o dia inteiro. Tem muita concorrência, né? Mas, cara, não é porque tem concorrência. A gente vai fazer porque tem mercado, né? A gente tem condição de fazer. Tem gente lançando marca nova de ovo, cara. Então, fala de concorrência. Por isso que eu digo. Hoje eu li a história do cara que lançou a Grey Goose, sabe? A vodka. Era um senhor já com, sei lá, quase 70 anos de idade. Já leu essa história? E hoje, cara? Ele era do mercado de bebida, foi o cara que trouxe o Jägermeister para os Estados Unidos. Adoro Jägermeister, já tomou? Já. Puta, adoro. E ele viu uma sacada que a Absolute cobrava mais do que as outras, sendo tão mediana quanto várias vodkas que tinha lá. Ele lançou uma vodka premium. Um tempo depois falou que ela era produzida e começou a produzir a vodka na França para dar um grau de sofisticação. Aí ele foi comprado por 2,2 bi. Anos depois, com 79 anos. De euros. Não, mas olha a sacada do cara. Pegar um negócio e levar para só clube bacana, só gente... É isso. É assim, de novo, é linguagem, é posicionamento, né? São os conceitos, né? Os valores. Sim. É isso. Né? Esse cara é um cara diferenciado, não no sentido dele fazer isso com 79 anos. Né? Mas no sentido de... A visão, né? De visão, de entender... O jogo. Isso. Na verdade, aquele jogo... Opa, né? Esse jogo da bebida. Quais são os códigos aqui? Entendeu? Quais são as mensagens? O cara que paga mais pela Absolute, o que ele está dizendo? Entendeu? Que ele não sabe nada de vodka. Certo? Sim. Então, ele quer ego, né? Ou isso. Mostrar que ele quer eu status. Tomo status. Ele quer status. Eu vou entregar status para ele, porque Absolute não é status. O cara pegou o que a Mercedes, a BMW, esses caras fazem numa vodka. Numa vodka. Sacada de gênio, né? É isso. E, de novo, tudo é linguagem. Escassez agora, aquela Supreme. Seus filhos usam essa Supreme? Já ouviu falar da Supreme? Não, o que é? Marca lá, tá escrito Supreme, não tem nada. Só que eles vendem, sei lá, 1000 camisetas. Acabou, não tem mais. E eles abrem... Tinha uma outra que meus filhos usavam. Reserva? Não é da reserva. É um Anti-Social Club. E eu queria dar pro meu filho um casaco de aniversário. Cara, a loja abria durante 30 minutos. Você comprava lá o casaco. E se cara, não tivesse em estoque, você não comprava o casaco. E daí levou o maior tempo. Eu tentava falar com os caras. Foi engraçado. Sabe como eles me responderam, Bacal? Pô, eu sei que vocês chamam Anti-Social Club, mas vocês são e-commerce. Vocês têm que responder os meus e-mails. Aí eles responderam. Anti-social, beleza, veneno, cara, é um e-commerce. Você tem que atuar como um vendedor, não ser arrogantinho e... porque a minha marca, a escassez, ignorar que deu algum problema na compra lá. Mas daí eles resolveram, Veio a compra. No dia do meu aniversário, obviamente, no dia do aniversário do meu filho, não no meu, né? Ele não recebeu o presente, depois ele, pô, pai, não ganhei nada. Eu, calma, que vai chegar. O que tem, eu tá guardado. Aí ele ficou no céu, cara, porque era um negócio que é um item que, sei lá quantos caras no planeta Terra tem, objeto né? do desejo, né? Isso é muito legal.
eu vejo sempre, fico olhando assim, eu vi outro dia uma história, acho que foi Mercedes e BMW que fizeram isso, que lançaram um carro, cada um carro na Europa, que ia de 0 a 240 elétrico, 100% elétrico, 0 a 240. Então recente isso. Bem recente. Em X segundos. Mas aí, e assim, super edição limitada, tal, não sei o quê. Aí venderam os carros, aí as pessoas tinham que comprar, como se fosse um game, cara. Comprar power a mais para chegar na velocidade. Assim, você compra o carro, mas ele só vai até 180. Fala sério. Te juro por Deus. Eu achei que era mentira. Eu fui ver e é verdade. Mas abortaram os dois, deixaram de lado porque não... Piraram, foram além da medida. Além da medida nesse negócio, né? Que assim... Ô, Bacal, me vê uma coisa aqui. Pô, você deve ter certeza que você teve acesso a muita gente bacana na época que você era jornalista, né? Ainda eu imagino que quando você chegou lá no sênior, na sua senioridade especial, né, que você falou jornalista, repórter especial, pô, isso te abriu portas para... Você chegou a falar com o presidente da República, ministro... Quem que era um cara foda que você falava assim, caraca, meu, olha quem... Você bambeou na frente de estar num cara, ou depois que terminou, foi lá, cumpriu o seu papel, falou, caraca, meu, falei que o cara foi demais, não sei o quê, teve uma troca, assim, histórias memoráveis aí dessa tua época que eu imagino. Então, cara, presidentes, eu falei, presidentes e ex-presidentes, vamos falar assim, mais genericamente, né? Eu falei com o Jânio Quadros. Pô, figura várias vezes lendária, mito. Mito total. Inteligentíssimo. Esse daí sabia, do teu ofício, sabia muito, né? Tudo. Tudo. Esse sabia tudo e sabia tudo de humor, que é a coisa mais importante do planeta, cara. Sarcástico. Ele é absolutamente, assim, sarcástico em quase tudo. Te comendo pelas bordas e você nem percebe. Nem percebe, né? Sim. Eu falei com o Fernando Henrique. Tem até uma história engraçada. Eu sou meio desencanado desse negócio de roupa, de não sei o que e tal. Por isso você falar das marcas, não sei, cara. Sim. Mas assim... eu sei por causa dos meus filhos. Aí eu fui falar com o Fernando Henrique na fundação, quando ele já era ex-presidente. Eu falei com ele, presidente, uma vez, e depois eu fui falar com ele mais vezes na fundação. E na primeira vez que eu fui lá na fundação, eu fui, e eu quase que fui demitido da Gazeta Mercantil, porque eu não queria usar terno de jeito nenhum, e lá era dress code, né? Uhum. Mas como eles viam que eu tinha algum resultado mesmo sem terno, né? E o meu argumento era que o Amador Aguiar, sabe quem é? Fundador do Bradesco. Né? Ele não usava sapato. Você sabe disso. Só usava sandália e chinelo. Eu não lembrava dessa história. Só sandália e chinelo. É excêntrico. Aí pode ser, né? Porque é excêntrico. Cara, ele não conseguia usar sapato porque tinha um ele era... calo. É tipo pé de barro mesmo, cara. Então, ele não usava. Tá certo, né? Eu brincava com eles, né? Eu falei, cara, o maior patrocinador do jornal... Seu Amador. Seu Amador. Mas você não usava chinelo, pô. Você tinha que meter o chinelão. Eu tô de sapato, pô. Tô na vantagem, já tô no nível mais alto. Aí, eu fui lá, voltei, cara. E eu fui assim com a camiseta preta, assim, né? E com um blazer por cima, né? Pô, babei. Faz parte. E com o blazer por cima. Cara, quando eu volto, minha mulher olhou assim pra mim e falou assim, onde você foi? Eu fui fazer entrevista. Que entrevista? Fernando Henrique. Cara, você viu que você tá com a camiseta no avesso? Cara, eu tava com os negócios tudo assim, cara, aqui na gola, cara. Fala sério, Bacal. E mais, vou te falar, tirei o blazer, tá, durante a entrevista. Putz. Falei, presidente, posso tirar? Pode. Ele não falou, põe de volta? Não falou nada, cara, o cara não falou nada. Deve ter notado, com certeza. Outro com quem eu falei. Foi pro ar? Isso aí era pro ar? Não, era escrito. Menos mal. Não, mas no ar alguém havia foto? de... Tá lá você como... Gazeta Mercantil não tinha foto, cara. Era aquele que desenhava, né? Bico de pena. Legal pra caramba.
E aí, bicho, sabe o que é? Bico de pena era uma puta moeda de troca pra gente, jornalista, que queria falar com um cara grande. Por quê? Porque você ter... O bico de pena, ele pega a foto do cara e o artista ele faz a bico de pena, a foto do folha cara. 4, né? Só que ele faz grande. Sim, sim. Né? Então, assim, todos os empresários Pediam. queriam o bico de pena deles. Porque uma vez digitalizado, o jornal não precisava mais daquilo. Uhum. Então, o jornal mandava enquadrar. Mas vamos fazer o seguinte, se me dá uma entrevista, assim, assado, tal, eu já levo o seu bico de pena. Entendeu? Legal. E os caras faziam, às vezes, assim, tipo, por aquilo que é muito legal. É um trabalho único aquilo. Arte. É uma obra de arte. E tinha alguns artistas lá em bico de pena que eram fora da curva, assim. Mas o Lula, naturalmente, Uhum. Personalidade fabulosa com quem eu conversei, mas fabulosa, Brizola, Leonel Brizola. Sensacional, cara. Tinha alguns caras, e assim, eu fui a muito comício, porque eu cobri muita eleição. Uhum. Eu fui a muito comício. Para governo, prefeitura. Aliás, na disputa da prefeitura do Jânio contra o Fernando Henrique, eu falei com os dois, porque... os dois... Cara, você viveu o momento da volta da democracia, direta já, primeiras eleições, tudo, né? Eu morei em Brasília. Cara, você morou em Brasília. Eu morei em Brasília na formação do governo Collor. Caraca. Que era o anexo do Itamaraty, bolo de noiva. O bolo de noiva, sim, Isso. super comentado na época. Então, que ali era onde acontecia tudo. Tancredo, você falou? Foi Não. antes, né? Não. Tancredo o Tancredo foi eleito depois das diretas já, que não foram diretas. Né? Ele foi eleito, morreu no dia de Tiradentes e o Sarney assumiu. Né? Uhum. Eu falei com o Itamar, que era uma personalidade única também, muito interessante. Mas assim... E o bolo de noiva, que você estava falando? Então, o bolo de noiva, cara, foi uma experiência muito legal, porque... aquilo ensinou muito pra gente, pra todos nós, assim, né? Que, assim, você não vive o presidencialismo imperial. É impossível isso. Inclusive porque 88, a Constituição de 88, ela foi feita toda baseada em uma estrutura parlamentarista. A nossa Constituição de 88, ela é parlamentarista. E aí fizeram o plebiscito. E não passou. E ganhou o presidencialismo, porque não souberam explicar direito o parlamentarismo. De novo, linguagem, comunicação, palavras, etc, etc. Cara, aí o que aconteceu? O presidente ele é obrigado a governar por medida provisória. Não tem outro jeito, cara. Entendeu? E você vai vendo recorde em cima de recorde de medida provisória. Sim. Porque senão como diz o Guedinho, o jornalista, é um presidencialismo legislativo o que a gente tem aqui. Entendeu? Então, assim, seria para o parlamento mandar, mas existe um chefe do executivo presidente que deveria mandar, e, na verdade, fica essa esbórnia que vira um balcão de negócios. Umas composições inacreditáveis. Isso toda a democracia tem, mas aqui tem mais que as outras. O nível outro, aqui, outro nível, outro status. Né? Então, essas pessoas... Então, por exemplo, eu falei com Ulisses Guimarães. Sim. Né? Eu falei com um deputado, tem... umas 400 dúzias aí, né? Porque eu estava lá, e ficava falando com as lideranças. Quem que era um que você gostava, assim, chamava, você falava, opa, deixa que eu vou. Cara... Você tinha alguém ou tanto faz? Não, eu tinha. Imagino quando era um cara novo, óbvio, pô. Todo mundo tem suas preferências, né? Por isso. Sim. Eu sempre gostei muito, muito da Luísa Erundina. A Luísa Erundina é uma mulher incrível, cara. Ela é incrível, como mulher, como pessoa. A
além de ser honesta, né? Porque, cara, é uma pessoa que não acumulou nada, não tem nada, saiu da Prefeitura de São Paulo, que é o terceiro orçamento do país, né? Sim. Cara, e de uma simplicidade. E eu conheci a Luísa Erundina quando ela era assistente social. Eu fui cobrir para o Jornal da Tarde uma desocupação Um dos buracos lá. de um dos buracos de rua, que era uma desocupação, uma como é que eles chamam? Reapropriação, sei lá, não lembro como é que é. Reintegração de posse de um terreno que era de uma construtora e o pessoal tinha feito uma vila lá. Ficou 10 anos na justiça, mandaram. Chega. Sai, não saíram, falaram, reintegração de posse, vai a polícia, vai tudo, cara. E a Erundina trabalhava como assistente social para aquela comunidade, né, para a Prefeitura de São Paulo. Cara, quando veio o cacete, assim, que os caras falaram, não vai sair, porque é assim. Então vai sair. Ordem judicial é para ser cumprida. Uhum. Né? Não vai sair? Então vai sair. E aí vieram cavalaria, trator, tudo, né? Aparato todo, choque, aquela história. Cara, e ela no meio, cara. Não, sai daqui, não precisa, tem criança. Se viu aquela... No final foi reintegrada a posse. Sim. Mas, assim, um campo de batalha. Um campo de batalha e ela no meio, não. Bem mais jovem, muito mais jovem do que hoje, né? E depois ela virou prefeita, tudo, foi uma parlamentar. Vou entrar no mérito da prefeitura dela ou não, vou dizer assim, era uma pessoa honesta, ela descentralizou, né? Ela fez as administrações regionais, que é um modelo que funciona até hoje. Ela fez orçamento participativo, coisas que não sei se dão certo ou não dão certo, mas tem um conceito ali e tal. E aí ela foi, de novo, foi eleita deputada e foi para lá. E eu falava bastante com ela. Agora, lembrei de uma história, tem uma personalidade com quem eu falava, porque inclusive era meu vizinho, eu morava em Higienópolis, né? E o escritório do Delfim Neto era quando você sai, desce ali pelo Pacaembu, aí você tem uma alça que liga ali para Higienópolis, né? Você vira à direita ali e entra para Higienópolis, você vai dar ali na FAP. Tá. Né? Naquela rua tinha uma casa, tinha uma Alex Tirello ali, de móveis de junco e tal, e do lado tinha uma casa que era a casa do escritório do Delfim Neto. E o Delfim Neto, ele tinha uma coisa muito interessante, ele recebia jornalistas às terças-feiras de manhã. Tipo 7 horas da manhã. Então, ainda era ministro ou não? Depois? Não, depois. Porque ele foi um cara influente no Brasil, assim, anos e anos e anos. Ele foi conselheiro do Lula. Cara, no primeiro mandato. Sim, o cara era um crânio, né? Um cabeçudo pra caraca. Cabeção. Então, e ele falava assim, o Lula perguntava, essas histórias ele contava, eram muito engraçadas. Ele é outro que tem um humor sensacional. Ele chegou e falou assim, ele falava assim, aí o Lula veio para mim e perguntou, e esse negócio de juros? Como é que faz? Porque assim, não dá para ficar tão alto. Né? E eu falava alto até hoje. Tá alto até hoje. E ele tá aí como presidente. Aí o Delfim Neto falou assim, olha, presidente, é o seguinte, o Banco Central não era autônomo ainda, ele tinha uma coisa ligada ao Ministério da Fazenda. Assim, ó, é seu ministro, é seu presidente do Banco Central, você não pode ir para o embate. Aí ele falou, mas alguém precisa falar, mexer, manifestar, né, dizer a posição, né? Aí ele falou assim, coisa econômica, presidente, você não se mete, fica tranquilo. Você teve a sabedoria de escolher o Zé Alencar, que é um puto empresário, que era da Coteminas, né, para ser seu vice. Não, mas não é melhor o ministro da Fazenda falar? Assim, não. Que também escolheu muito bem no primeiro mandato. Mas, assim, não. Por quê? Porque se o ministro fala contra o governo, o presidente tem que demitir o ministro. Vice você não demite. Vice foi eleito. Quem tem que falar mal é o Zé de Alencar. Puta, cara, olha, estrategista. Olha o nível. Sim. Olha o nível, né? Deu aula pro Lula. Deu aula pro Lula. E foi o que aconteceu. 2 pessoas socavam a pua nos juros. O Zé Alencar
e a Maria da Conceição Tavares, que era outra conselheira. Lembra de quem é? Sim, sim. A portuguesa, Sim. economista. Que é uma metralhadora, era uma metralhadora giratória. Então ela metia a boca, falava mal do Lula, dizendo que, vou falar mal de você, e metia a boca e falava. Então, assim, são algumas Mas isso para fazer uma média com o povão ou porque achava mesmo? Não, ele achava que tinha que baixar. Ah, tá. Bom, você falou no começo. Ele achava que E tinha que queria baixar. deixar claro para fazer pressão. Isso, ele queria E deixar ao mesmo claro... tempo fazia uma, né, com a Ao mesmo sociedade, tempo, assim, com os eleitores. Não dá para ir contra o Meirelles. Entendeu? Porque assim, Sim. cara, como é que eu vou fazer? E era isso que o Delfim falava. Você não tire a autoridade da autoridade financeira. Entendeu? Você deixa ele lá. Deixa ele lá. Bom, então toda vez que você falava com o Delfim era uma aula também. Era. Nossa, era uma aula. E era uma coisa muito engraçada, que assim, a casa, ela tinha assim, tinha o escritório dele, aí ele tinha um lugar que ele recebia as pessoas. Né? E tinha um quarto meio intermediário, assim, né? Então, ele deixava a gente nesse quarto intermediário, né? E Tipo uma antessala, sei lá. uma antessala, isso, aí tinha a sala de entrevista, ou de que ele Lugar falava, onde ele e ficava. o escritório dele. E a saída era por essa sala de entrevista. Então você ficava na antessala, ia para a sala de entrevista e depois ia embora. Sim, mano. Ele tinha algumas pessoas que ele antipatizava. Ele repetia sempre uma frase do Nelson Rodrigues. Ele falava assim: eu invejo a burrice, porque ela é eterna. Entendeu? Então, ele dizia assim, cara, eu não suporto gente burra. E tinha uns 2 ou 3 caras lá que ele achava, botou a pecha de burro e acabou. Não batia no papo, sei lá. Então, quando ele entrava na sala e via que tinha um desses Já caras... dava uma escaneada quem é que tava. Dava uma escaneada assim e tal. Sempre tinha 3, 4 pessoas, 7 horas da manhã, de terça-feira. Assim. Não tinha pauta, não tinha nada. As pessoas iam lá só para conversar. Então aparecia 2, aparecia 3. Aí ele olhava assim para todo mundo e falava assim: gente, hoje eu não vou falar, vocês desculpem, estou muito ocupado, não sei o quê, tal, tal. Aí ele fazia a pessoa ir embora e a gente entrava de novo. Ele saía e a gente dava a voltinha e entrava pela entrada de novo. Porque ele mesmo falava, esse cara não suporta. Então, se ele vier aqui, eu vou mandar embora, vocês ficam aí. Pô, e o cara voltava, Bacal? Não, tinha se ligado? O cara não voltava, cara. O cara não voltava. Era muito engraçado. Ele era um sujeito engraçado. E aí, assim, então, assim, entre várias outras personalidades, cara, personalidade do esporte, eu falei com várias Falou com o Pelé? pessoas. Nunca falei com o Pelé. Esse seria demais. Falei com o Senna. Demais Senna também. Falei com o Piquet. Demais também. Que é outro cara ácido, Ácido, pra caralho. esse é ácido. Até hoje, né? De vez em quando solta os videozinhos dele e fala, tá que pariu. O cara tem muita personalidade, cara. Posicionado. Sensacional. Né? Aí falei com o Guga. Né? Falei com, assim, falar de esporte. Pô, Bacal, isso é um aprendizado sem fim, né? Uma das coisas que eu falo aqui que eu quero levar, e pô, hoje você tá esbanjando conhecimento, sabedoria, que todo mundo que passa pela tua vida, você guarda alguma coisa, né? E, cara, eu tive um ensinamento. E, pô, você. Uma cara, curta passagem. Tua vida foi 20 anos aprendendo. O jornalista, né? Assessor de imprensa. Você foi assessor de imprensa? Isso. De político? Rápido, não. Ah. Do Palace. Caraca, o Palace. Que era a grande casa de shows na época. Tudo era lá. Fernando Altério. Moema, né? Que era no Credit Card Hall, hoje ele é dono do Credit Card Hall, de outras coisas assim e tal. Cara, lá eu fiz os shows, eu fiz Marina, Elba Ramalho, mas eu fiz, cara, a volta do Chico Buarque, depois de 20 anos sem fazer um disco. E eu fiz James Brown. Ah, olha. Eu fui no show do James Brown, cara, mas no Chic Show. Ah, não. No Palace é outro nível, né? Eu vi o cara, quase... Era eu e mais 3 brancos no meio da galera lá. Eu achei que eu ia apanhar aquele dia. Não, Mas, meu, inesquecível. Tinha inesquecível. 17 anos, eu acho. Não, e ele é inesquecível. Que horas ele tocou? Cara. 3 da manhã? Não, o pior que não, assim, o Palace era meio rígido nesse negócio de contrato e tal, tinha multa então muito alta. No meu era The King of Soul, e daí levou
18 anos pra ele entrar no palco. E a banda só aquecendo, meu. Nossa. E ele... porque ele ficava... A mística era que ele ficava fazendo cabelo, Isso. né, cara? E tinha o hostess lá que ficava agitando a galera e a banda, que era um negócio absurdo. O Bobear foi na mesma época, só que eu fui no Chic Shows e tava lá no Palace. Eu fui... Não sei quantas vezes ele veio pro Brasil, depois eu vou pesquisar. Não sei. Porra, essa boa época, hein? Você viu o show que não acabava mais. Não, e mais, né, cara? A galera com tudo com convite, né, cara? Se fosse jornalista... Porque, assim, tinha uma cota, né? Que eu dava para jornalista, para crítico. Então, assim, óbvio, eu distribuía para os críticos e tal. Aí eu dava alguns convites para alguns jornalistas e... Para os si bro, mesmo. né? Não, os bro... Vamos lá, quem quer ver Elba Ramalho? Quem quer ver não sei o quê. E eu acho que foi 1 ano e pouco que eu fiquei lá. Teve show pra caramba, viu, meu? Bocal, eu lembro de você me falar uma vez que você viu uma ótica, foi um negócio assim, ou eu tô louco? Não, isso. Eu não tive uma ótica, eu tive uma distribuidora de armações. Era um negócio de óculos. Isso. Agora que eu lembrei dessa história. Isso. Tô olhando lá, a gente tá enganando todo mundo aqui, tiramos óculos, né? Na verdade, assim, aquele negócio foi um negócio, uma oportunidade que apareceu, né? Que o meu ex-sogro tinha um negócio de importação de armações de óculos e ele precisava fazer, ele trazia só marcas muito fortes, assim. Então a empresa dele não podia vender uma linha B, digamos assim. Então ele chegou para mim e falou, B de Bacal. B de Bacal, linha B. Eu vou trazer uma linha de óculos de fibra de carbono, esses de plástico levinho, assim, barato. Nós vamos inventar uma marca, vamos pôr e vamos vender, porque tem espaço no mercado e eu já tenho toda a rede de distribuição, então você toca essa operação. Calma, tá aí para pôr um pouquinho para você experimentar essa trilha arroz de festa. Mas aí foi a minha prova dos 9, assim. Foi a época, talvez, que eu tenha ganhado mais dinheiro na minha vida. É mesmo? Foi. Fazendo algo que você não curtia. Para agradar o sogrão. Fui embora. Ficou deixei. Um pouco de tempo lá e... fiquei uns 3 anos e depois fui embora. Olha... Mas você não largou o jornalismo? Não, como emprego, você não largou larguei. até hoje, né? Como emprego, faz uma coisa larguei, aqui, mas assim, eu fazia a revista da Brás, eu fazia essas coisas assim que dava para eu fazer. Época. Foi a época que a gente se conheceu, então. Isso, foi um pouquinho antes. Tá. Né? Aí eu conseguia fazer, assim, freela. Cara, lá se vão 19 anos, meu. Foi 2006 a Brás. Eu acho que foi 2006, até um pouco a gente antes comecei a Tribeca 2003, foi lá 2006, 2007. É isso aí. Por aí. E aí o que mais foi legal foi que eu viajei muito, né? Porque você pegava aquelas malinhas de óculos e saía ótica por ótica, tirando pedido. Cacheiro viajante mesmo. Cacheiro viajante. Aí foi ótimo. Isso foi ótimo. Foi um puta aprendizado. Me levou muita coisa para entender um pouco. A gente... Lá na Moneta a gente tem uma regra, né? Que na verdade, é uma resposta a uma pergunta, né? A gente sempre... E que eu trouxe isso dos óculos, na verdade. Então, assim, o aprendizado valeu. Você vê. Te deu visão. Os óculos deram A gente sempre se pergunta assim, você sabe como se faz sexo com gorila? Quando ele quiser. Como ele quiser. Quando, como. Então, como se faz sexo com gorila? Como ele quiser. O mercado é isso, cara. Entendeu? O mercado não quiser, não tem... Não adianta assim, você tem que entregar o que o mercado quer. Então, mas eu sou um cara que vou ficar fazendo jornal em papel. Vai fazer, mas o mercado não quer. Entendeu? Não adianta. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, uma das primeiras perguntas que a gente faz, assim, o mercado quer games? Sim. Quer. Acabou. Já meio caminhando. Então, assim, o primeiro não a gente já deixou de lado. Entendeu? Porque... E aí, assim, eu aprendi isso com óculos, cara. Mas por quê? Que situação? Porque assim, a gente ia para os fornecedores, que eram italianos, basicamente, inglês, tinha alemão, mas o mais importante era a Itália. A gente ia para lá, ia comprar, e a gente comprava o que a gente gostava, cara. Uma molecada. Entendeu? Não era o que o consumidor, porque fizemos um... Chegava aqui, pesquisa. Cara, o giro que era para ser feito em 90 dias da mercadoria, demorava 7 meses para fazer. Giro. Mas por que, cara? A mercadoria é tão boa, super legal, super bonita. Quem disse que é bonito? Quem disse que é super legal?
Cara, você sabe que eu tenho uma frase que é parecida, que eu aprendi com o Alan. Não sei se você conheceu o O Alan, Alan. da Água da Alan Reserva, Terra. meu amigo. Um dia eu tenho que trazer ele aqui. E tem a ver com o gorila, porque ele fala assim, macaco quer banana, dá banana pro macaco. Não dá maçã. É isso. Não dá caviar, não dá lagosta, camarão, pizza. Quer banana, cara. É isso. No final é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tem alguns aprendizados que são frases gatilho que você põe na cabeça que te orienta, né, no foco preciso, né? É um pouco isso. Mas foi mesmo. Eu tive. Você vê que é uma coisa que nem tem tanta importância para mim. Passou batido. Eu não falo muito nisso, assim. E foi uma época de muito sucesso, assim, do ponto de vista material. Sim, mas que não te satisfez. Tanto ficou esquecido lá. Fui embora. Deixei meu irmão lá, cara. E fui embora. Meu irmão Tocou falava, por um cara, tempo, né? o que é isso, cara? Não. Aqui, nessa situação, estoque, crédito, contas a receber lotado, duplicata voando por todo o país, boleto para o pessoal pagar. Cara, negócio feito em dólar. Você tá indo embora por quê, cara? Conseguiu quitar o apartamento, conseguiu ter carro novo, viaja 3 vezes para a Europa por ano, só trabalho, se quiser vai mais. Você tá indo embora, cara. Tô indo embora. Porque não é para mim, cara. Não quero isso. Não quero vender óculos na vida. Mas vou dizer, Bacal, são poucos. De 10 pessoas, talvez 2 vão fazer isso e olha lá, né? Então. Porque... Mas, pelo mesmo motivo, eu não fui ser médico, cara. Sim. Entendeu? Meu pai tinha uma clínica bem considerável. Entendeu? E Tu era ortopedista, né? Lembra que você me falou uma vez? morreu Época do skate, com ele. todo mundo, teu pai ficou bilionário. Cara, era assim, ele só falava assim, as únicas pessoas que não podem ter skate pra mim são vocês, porque o resto, todo mundo pode. Dá skate de Natal pra todo mundo no prédio. Teve modas, assim, patinação no gelo, patinação sobre rodas, skate. Cara, isso aí era consultório cheio. Você pensar, médico e advogado são empreendedores, né? São. O jornalista é CLT, geralmente? Ou você é um CLT. profissional liberal? O que é? Não, é CLT. CLT. Normalmente é CLT. Tem até motivos um pouco funcionais para isso, sabe? Porque, assim, a responsabilidade civil, criminal e tudo, né? Lei de imprensa e tudo. Você ser CLT, você protege mais o profissional, né? Porque assim, você está sob uma proteção de uma marca, de uma empresa maior e tal, etc. Né? Não, a responsabilidade de um jornal, de qualquer meio de comunicação. É isso. Então assim, mas eu não sei se hoje isso funcionaria, porque hoje essa capa protetiva assim, do CLT está meio difusa, né? Está meio dispersa. Sim. Né? Enfim. Quem está entendendo melhor o que é depende do nível, né, de trabalho. E você não vai perguntar dos meus filhos, cara? Sim, 3 filhos. 4. Como? A quarta? Do novo casamento. Isso. Thalita. 4 filhos, cara. Boa. 4. Já tá tudo criado, né? A Eduarda menos, né? Que é mais novinha. Ela tá com quanto? 16, 17? Não, tá com 21, tá criada também. Eu achava tá terminando a faculdade. Então bem, cara. Não, e mulher é outro papo, cara. Homem é tudo débil mental. Não sei teus filhos, né? Então, não. Tava virando rabino, que você me falou. Já virou. Ele está virando rabino em Israel, tá lá. Tá lá? Tá em Jerusalém. Agora... Você tinha uma origem judaica forte na tua casa? Os dois eram... Não, Teu pai e sua mãe eram judeus ou não? Meu pai e minha mãe eram judeus, mas assim, não eram praticantes, não falavam hebraico. Então, assim, eram grandes festas, né? De vez em quando. Não, porque em casa meu pai era muito mais que minha mãe, né? Então, Desculpa, minha mãe era muito mais que meu pai, de uma tradição bem mais forte. Mas daí eu fiquei mais ou menos, né? Porque não... Eu costumo dizer, né, cara, é um pernambucano e uma sorocabana, cara. Então, assim, um negócio que já é bem brasileiro, assim, né? Já bem... tá mais... Nasceram aqui, não nasceram fora. Nasceram aqui. Minha mãe é a Os meus única também. das irmãs que nasceu aqui, as outras todas são polonesas. Eu sou polonês também. Né? Você é polonês com o quê? Ucraniano também, não? Não, com romeno. Minha avó era romena, de parte de pai. Isso. E o Krivkin é ucraniano por parte de pai também. Então. Você tá na guerra, hein?
Aí, você sabe que... Mas você sabe que eu não sei se na época meu avô nasceu na Ucrânia ou na Rússia? Então, a minha avó... Eu descobri porque... Você não vai acreditar como eu descobri. Quer dizer, como veio a dúvida. O meu sobrenome, meu pai sempre falou que era Krivkin. O V com som de F. E uma vez eu conheci uma ucraniana e eu falei, eu sou ucraniano, meu avô era ucraniano. E ela, Krivkin. Aí, primeira coisa, eu voltei pro Brasil, eu tava em Portugal. E falei, pai, conheci uma ucraniana e ela falou Krivkin. Meu pai já... Krivkin é puta que pariu, não sei o quê. Krivkin é com F, não sei o quê. Daí eu fui outro dia pesquisar, agora que tem chat GPT tudo. O Krivkin se fala na Rússia e o Krivkin na Ucrânia. E o significado do meu sobrenome é diferente nos dois. Um é meio que é um negócio tortuoso, o outro é uma batalha de sangue, sei lá, um negócio meio pesado. Os dois é mais ou menos. Então, mas, minha avó, por parte de pai, que era romena, ela era romena na época que ela nasceu. Mas ela viveu grande parte da vida dela na Rússia, porque a Rússia dominou aquela área da Romênia. Então. E aí depois, quando ela já estava aqui no Brasil, tudo era Romênia de novo. Minha avó nem falava Romênia, falava Bessarábia. Era Bessarábia. É Bessarábia. Na verdade é Bessarábia. Mas e os moleques? E a filha? Então, como é? 3 teu e outro que você praticamente... Cara, os 3 moleques são muito maluquinhos, cada mais um novo do seu é o quê? jeito. 23, por aí? 23. A mais nova é ela, né? Ele que desenha, o mais novo. É o do meio. É o Rabino que desenha. O Rabino que desenha. Rabino desenha muito bem. Desenha muito bem. Eu tenho o mais velho, e é por isso um pouco que eu queria falar um pouquinho deles, assim, porque assim, eles são determinados em grande parte por aquilo que a gente é também. Sim. Mas não aquilo que a gente gostaria que eles fossem, né? Nunca, graças a Deus. Então, eles pegam assim, coisas e eles reprocessam, né? Normalmente de forma muito melhor, né? E o Maurício, que é o mais velho, tem 30 anos, ele é funcionário de uma CAPES. Ele é psicólogo, funcionário de uma CAPES. E essa CAPES, cara, aquilo que eu disse para você logo no início aqui, que assim, quando você acha que a pessoa chegou no resto do chão, você termina vendo que isso não é verdade. Ele atende, é uma CAPES voltada para o público LGBTQIA+. Moradores de rua e dependentes químicos. Pesado. Trabalha. E assim, quando você diz violência, aquilo é violência. Entendeu? Porque assim, essas pessoas não têm como ser mais agredidas. Não, eu ia falar, talvez estão no limite ou passaram do limite da vulnerabilidade, né? E a resposta dessas pessoas é muito violenta, normalmente. Né? E aí, por que eu lembrei de tudo isso, né? Voltando lá no início, que é a história do ofício das palavras, né? A psicologia, ela trabalha fundamentalmente com a linguagem, né? E ele está fazendo uma especialização. E aí o grupo que ele faz a especialização falou, olha, cada um tem que trazer determinadas experiências para o grupo. E falou assim, você pode trazer a experiência do atendimento LGBTQIA+. E ele levou aquele Sede Sapiente, que é do pessoal da PUC que faz especialização, né? E aí ele, como trabalho de conclusão, ele está concluindo agora, ele escreveu um trabalho sobre uma mulher trans, o nome dela hoje é Sara, uma senhora, e deve ter seus 60 anos, mas eu também tenho 60, então ela tem uma imagem de uns 75 anos, assim. Mas vaidosa, aciada, tal, muito grande, forte. E ele atendeu essa mulher durante algum tempo. E depois essa mulher sumiu. Saiu do atendimento, começou a não cumprir os requisitos que a CAPES exige para dar o
atendimento e sumiu. E ele fez o trabalho sobre esse atendimento dessa mulher. E aí ele me deu o trabalho para ler antes dele entregar. E é um trabalho assim muito intenso, cara. Muito, muito, muito profundo, muito intenso, muito duro, assim, duro. Doce, porque ele é uma pessoa muito doce, Maurício. Maurício é muito doce, cara, muito doce. É talhado por aquilo que ele faz. Mas é muito, muito dura, a história é muito dura. E ele me disse uma coisa que me impressionou muito, cara, no trabalho, ele diz. Ele falou que a Sara dizia para ele que não sonhava. Adormecia e não sonhava. E aí eu falei assim, nossa, mas não, ela deve sonhar, mas não lembra. Ele falou, existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade dela não sonhar. Por quê? E aí ele veio com toda uma teoria psicológica, né, de uma certa perda. O consciente ele tem que estar tão na defensiva o tempo todo, tão organizado, que você nem tem o sono tão reparador porque você não consegue dormir direito, depois o maltrato, mal físico, aquela história toda. Mas o fato é que a falta da ligação do inconsciente com o consciente dessa pessoa, porque ela está sempre muito ligada e muito desperta, sempre cognitiva, né? E numa defesa absurda. Numa defesa absurda, que ela deixa de sonhar. Né? Para de sonhar. E isso se reflete no sonho mesmo, no sonho de vida. Assim, não, ela não consegue ter uma perspectiva. E, no final, ele fala assim, olha, eu, de alguma forma, eu não fracassei no trabalho, porque ela foi embora, e ele teve isso um pouco como uma derrota dele. Mas, assim, ele falou, em parte, eu não fui derrotado. Por quê? Porque ela me dizia que ela estava entre duas realidades. Uma era morrer na rua. Morrer, se matar ou não? Não, morrer. Morrer na rua. X. Eu falava assim, cara, eu tenho 2 destinos possíveis. Um é morrer na rua. E o outro é o meu sonho, que é morrer dignamente. Entendeu? Aí eu falei assim, o sonho de morte dominou a vida, contanto que seja digna a morte. E por que eu estou te dizendo isso? No final, eu enxergo um pouco dessa forma, né? Que você não deve se colocar numa situação de não ter escolha ou de ter escolhas ruins. Só ter escolhas ruins. Deixar que a pulsão de morte domine a vida. A pulsão de morte é muito importante para várias coisas. Sim. Mas não que ela deva dominar a vida. Né? Mesmo porque ela vai acontecer independente se você quer ou não. Exatamente. Então por isso que não pode ser. E é o que você faz até a sua morte, não a morte. É disso que eu digo, se é que o que eu fiz pode se chamar uma carreira, porque é tudo meio desorganizado, são peças sendo colocadas, né? A única coisa que eu acho que eu deixaria de conselho, e digo isso para os meus filhos o tempo todo, é nem por dinheiro, nem por status, nem por poder, por nada, se coloque em situações que sequestrem a sua vida. Entendeu? Por quê? Cara, porque aí não tem jeito. Eu tenho 4 filhos. Todos estudam, continuam estudando. Todos têm uma profissão. Né? A Eduarda vai ter agora.
administrador de empresa, todos fizeram suas escolhas, certo? Um vai ser mais empreendedor. O moleque, o Manuel, é um animal. Assim, o cara, ele chega... Cara, se o avião estiver passando em cima, cai na conversa dele, cara. Porque, assim, o cara é muito bom. Assim, o cara maneiroso, sabe? Aquela coisa assim, então. Pô, ele vendeu o investimento da minha empresa no negócio dele. Entendeu? Para 3 sócios que nem conheciam ele. Né? Então... Não precisa falar mais nada. O Luca foi ser rabino, cara. O cara vai ser um sacerdote. Vai viver do quê? Eu quase liguei para ele e perguntei onde é que eu abro a bicicletaria, cara. Porque, assim, rabino, cara, né? Lá em Israel ele vive de bolsa, tem uma vida espartana, mas é muito feliz. Muito feliz. Estuda 10 horas por dia. Mileto. Itália de Mileto. E o Maurício, cara? Você sabe o que é o sofrimento? O trabalho dele mostra isso. O sofrimento de atender essas pessoas. Porque é inevitável a transferência, cara. Como? É inevitável a transferência. E ele fala, é um público que você não pode racionalizar muito o atendimento. Entendeu? Quando o cara te conta que ele foi violentado, por exemplo, ele quer, a única coisa que ele não quer que você fale assim, não, mas isso pode causar um trauma que vai levar, não sei o quê, o consumo da droga e tal. Ele quer falar assim, cara, deve ter sido muito ruim. Abominável essa experiência, cara. É isso que ele quer. Que de fato é. Né? Que de fato é, mas é isso que ele quer. Não quer ser interpretado e... Não, ele não tá... E ver por outro ângulo e as consequências, é só... Nossa. Que ele disse que foi o erro. Sim. Com a Sara. Ele. Sim. Ele racionalizou, tá. Ele se distanciou, bom, ele não sei o quê. Claro, sem dúvida foi o que disseram para ele. Assim, você progrediu em tirar dessa pessoa um sonho, que é de morrer dignamente. Não é de viver dignamente, morrer dignamente. Então, ela não tem... É um nada tão grande que a morte digna já é tudo. Já dá uma calanta. Então, é o que eu digo, Benão. Eu vou falar para você assim. Eu acho que talvez a lição que eu tirei maior de tudo que eu fiz foi não me colocar sequestrado pelas circunstâncias da minha vida. Tenho 4 filhos. Eu podia ter o sonho de dar casa para todo mundo, apartamento para todo mundo, empresa para todo mundo, emprego para todo mundo, dinheiro para todo mundo, mesada para todo mundo, caralho, como todo mundo faz. Não, agora você vai aprender inglês, agora você vai aprender italiano, agora você vai aprender isso, agora você vai fazer... Cara, as coisas aconteceram até de uma forma bem bacana, sim. Então, dia a dia, naturalmente. Dia a dia, um imóvelzinho aqui, aí depois economizou, vendeu um negócio. Falar inglês para poder ser CEO da American Express no Ohio. Eles um pouco... o inglês já é uma coisa... Sim, mas dominada, sabe que tem né? gente que Sim. tem isso na cabeça. Não, mãe de Tudo Miss, bem, né? legítimo, Mãe de Miss, mas, né? Poxa. É mãe de Miss, cara. Minha filha vai ser Miss. No final, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, estaria sequestrado e nunca seria o suficiente. Nunca seria o suficiente. Então, é sobre isso. Entendeu? Perfeito. É isso. O que define as coisas para mim é simples. Eu quero a liberdade de escolher. E nem sempre as minhas escolhas são bem interpretadas pelos outros, mas eu não me importa. E de vez em quando erra também nas escolhas, o que faz parte, né? Óbvio. Mas pelo menos você que escolheu, né, Bacalzinho? É isso aí. Bacal, nem vou continuar, porque... Posso terminar a cerveja? Por favor, deixa eu ver se tem mais aqui. Não, tomamos 2 cervejas. Tem mais aqui, se quiser a gente continua bebendo. Mas, Bacal, profundo. Tem aí lições importantes, profundas, para quem às vezes não tem a coragem de tomar determinadas decisões para fazer o sonho da vida. Por exemplo, isso aqui é um sonho meu de alguns anos atrás que eu estou botando em prática. Lá atrás, eu tinha 30 anos, eu era engenheiro sênior. É muito parecido com o que você falou. Eu não me vi engenheiro sênior de engenheiro.
Tanto é que um monte de gente que fala, sou engenheiro de produção. Não, você não tem nada de engenheiro. Porque eu escolhi, tinha 17 anos, trabalhei anos e anos, e daí eu larguei tudo, cara. Eu depois morei fora, que era o que eu queria fazer, voltei com uma mão na frente e outra atrás. E aí eu olho pro meu passado, tô aqui. É isso. Não fui sequestrado, não usava esse termo, né, mas adorei, não fui sequestrado. Não seja sequestrado, você que tá aí. A minha prima rica, a Lauren Bacall, ela tem uma autobiografia. E a primeira frase dessa autobiografia é: eu amei, eu sofri, eu vivi. Cara, É isso aí. é isso. Que o rei fez, né? Se chorei, se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Exatamente, também. É isso aí. Bacalzinho, pô, dá um abraço no ar aqui que hoje foi especial. Obrigado demais. Obrigado você, foi uma honra. Foi, pô, honra minha, para. Bom, honra nossa, pronto, tamo Honra junto. A gente nossa. gosta de estar junto, né, Bacal? É isso aí. Então, honra nossa. Vou encerrando aqui esse Conexão Benão, especial aí, profundo. Esse é para conectar, para ver com calma, ver 2 vezes. Até eu vou ver de novo, Bacal. Eu vou ver Não gosto também. muito de me ver, não, mas eu vou ver de novo esse aí para disputar, porque você é muita sabedoria. Sabe que você sabe que no jornal, quando a gente escreve, a gente acha que ficou ruim. E a nossa felicidade, e isso para 90% de jornalistas, tá? É que você lê no outro dia e acha bom. E tem isso também. É legal Tem. quando você acha bom o que você fez. Né? É, Dá muito uma... legal. É legal ouvir os outros, pô, ficou legal, não sei o quê. Mas quando você fala assim, pô, fiz um negócio legal, meu, tem um... Do que eu queria aí de conexão, pô. Obrigado, Bacalzinho. Eu que te agradeço. Valeu.